sua vida sem Jesus? Fala assim: eu não quero mais saber de Jesus, nem de igreja, nem de mais nada. Vou ficar assim, a mercê das coisas. Como será que é a vida, hein? Vida miserável. Miserável. Uma folha seca caída no chão. A mercê da sorte. Morto. Continua no estado de morto. Mas nós que fomos ressuscitados estamos vivos em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Queridos irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo número 10, e o versículo 16. Mateus capítulo 10, versículo 16. E diz assim a palavra de Deus. Jesus está dizendo essas palavras, está saindo da boca do seu mestre, Jesus Cristo. Ele está falando com seus apóstolos, com seus discípulos. Ele está declarando essas palavras que você vai ouvir e vai ler comigo. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Feche seus olhos. Pai, chegamos até esse momento do culto que nós já estamos entregando diante do teu altar e aos teus pés. Nós derramamos as nossas vidas nesta noite, te louvamos, te agradecemos, Pai, da maneira como nós pudemos. E nós sabemos que nós fomos muito dignos, muito carentes da tua misericórdia. Senão não poderíamos de maneira alguma, Senhor, te ofertar um culto. Mas Deus, neste momento agora nós te pedimos que a tua palavra fale no nosso coração. Senhor, nós gostaríamos de receber do Senhor não apenas aprendizado, não apenas uma lição, mas uma total mudança de vida, uma total revelação da tua palavra. Se o Senhor não nos revelar, nós não saberemos. Mas se o Senhor abrir os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração, nós seremos transformados pelo poder que é na tua palavra. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós pedimos. Então tenha misericórdia do teu povo e revela a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou ler aqui, irmãos, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, na versão que está aqui no telão, que você pode acompanhar comigo. Olha só. Jesus está dizendo: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Olha só que palavra. Prudentes como as serpentes, ou astutos como a serpente. A tradução mais antiga, ela diz: sedes astutos, sede astutos como a serpente, e sem malícia, ou simples como uma pomba, ou como as pombas. Irmãos, o capítulo 10 de Mateus aconteceu algo muito importante, porque Jesus estava numa reunião com seus 12 apóstolos. Imagina só, estavam os 12 ali na frente dele, e Jesus começou a instruí-los. Jesus começou a falar sobre o chamado deles, já que Jesus mesmo os chamou. E entre eles também estava Judas. Judas Iscariotes era um dos 12, aquele que o traiu. Estava lá e Jesus estava instruindo Judas, da mesma maneira que os outros 11. Não tinha diferença nenhuma. E a Bíblia diz que Jesus deu autoridade para eles. Eles não iam sair para pegar de qualquer maneira, eles não iam sair para mudar a história
apostólico que estava sendo instituído neste momento, nessa cena de Mateus 10 que nós estamos vendo aqui. Tudo que você ouviu falar hoje, essa igreja apostólica, alguma coisa apostólica, unção apostólica, tudo isso tem a ver com apóstolos. E os apóstolos foram os 12 apóstolos de Jesus, que Jesus chamou e deu-lhes autoridade, deu para eles poder, e falou para eles assim: vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar doentes, vocês vão ressuscitar mortos. Deixou um poder na mão deles, e eles talvez ali pensando: meu Deus, que história é essa? Eu vou curar doente, eu nunca fiz isso na minha vida, e ele está me vendo para fazer isso. Eram homens comuns, assim como você, assim como eu. E Jesus nos enviou nessa missão para que eles pudessem pregar o reino de Deus, para anunciar assim: olha, o reino de Deus está perto, está à porta, já chegou. E é isso que nós fazemos até hoje. Quando alguém chegar e falar assim: esse mundo está perdido, e começar a ficar revoltado com tudo quanto é situação que possa estar vivendo, com a política do governo, com sei lá o que, com a guerra, você pode dizer para essa pessoa assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Boa notícia? Que boa notícia? Eu ligo o jornal, só tem notícia ruim. Aí você diz assim: eu tenho uma boa. Ah, então me fala, porque essa eu perdi. Aí você diz assim: ó, o reino de Deus chegou. E talvez a pessoa vai pensar: enlouqueceu? Ou talvez o Espírito Santo vai vir assim, ó, e pum, uma sementinha dentro do coração. E você vai dizer assim: Cristo reina sobre os céus e sobre a terra, e sobre o universo, e sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse mundo aqui jaz no maligno, mas nós não somos aqui. E se você crê em Jesus como eu creio, você vai compreender o reino de Deus. Ele está dentro de você, assim como Ele está dentro de mim. Nós teremos autoridade sobre este mundo, sobre os espíritos, e nós vamos reinar com Cristo, e vamos reinar eternamente com Ele. Se essa pessoa receber essa palavra, automaticamente ela vai falar: olha, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse reino que você está falando. E aqui a Bíblia já começa a dizer sobre o reino. Jesus chamou os seus discípulos e os instruiu e falou para eles tomarem cuidado nessa missão que eles estavam sendo enviados, e falou para eles andarem de cidade em cidade, e falou para eles levarem a paz. A hora que vocês entrarem numa casa, declarem paz. Diga assim: a paz esteja convosco. E se aquela casa for digna de receber a paz, vai receber. Mas se aquela casa não for digna, a paz vai voltar para vocês. Olha que coisa tremenda. A paz de Cristo, que você fala: a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, não é um cumprimento não, irmãos. É uma coisa viva, que você fala: a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. E a paz, ela vai na direção de quem você falou. Se você entrar numa casa e falar: a paz de Deus, a paz de Jesus, vai acontecer algo, a paz vai pousar naquela casa. E se não houver paz ali, a paz volta para você, mas a paz vai entrar em algum lugar. A paz se movimenta, a paz é viva. Você começou a entender agora? Quando a gente fala a paz do Senhor, a paz de Deus, então nós precisamos reconhecer essas palavras que Jesus disse. Mas irmãos, Jesus também disse uma coisa ao enviar os seus discípulos, depois que eles já estavam se preparando, depois que eles já tinham ouvido ali a palavra do que eles deveriam fazer e como eles deveriam levar a mensagem do Evangelho, e para eles não se preocuparem se alguém não recebesse. Se alguém falasse assim: não quero saber disso não quero saber de crente não, vai para lá com essa história. Jesus falou assim: se isso acontecer, sacode o pó da roupa, para servir de testemunho contra essa cidade, contra esse povo, porque vai ter mais misericórdia para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para a cidade que não recebeu vocês. Então, irmãos, nós que temos a fé em Cristo Jesus e que vivemos a palavra de Deus e que confiamos no que está escrito, nós vivemos o sobrenatural do futuro. A gente nunca olha para a condição presente que nós estamos vivendo, mas a gente sempre pensa lá na frente assim: ó, Jesus está vindo, está voltando, vai aparecer nas nuvens, vai me levar, meu corpo vai ser transformado, eu reino com Ele desde agora, eu vou reinar com Ele para sempre. Nós somos seres transformados. Então a gente pode sentir viver o que os apóstolos viveram. Mas Jesus chegou um momento em
em que ele trouxe uma advertência para os seus discípulos, e é essa palavra que nós lemos aqui, ó. Eu envio vocês como se vocês fossem ovelhas. Digam ovelhas. Eu envio vocês como se fossem ovelhas no meio de lobos. Digam lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes. Digam serpentes. E sejam também sem malícia, inocentes, sem maldade, como as pombas. Digam pombas. Muito bem, vocês acabaram de repetir 4 palavras que estão nesse versículo. Eu não sei se vocês vão encontrar um único versículo onde a gente tem tantos animais num versículo só. Nós temos ovelhas, nós temos lobos, temos serpentes e temos pombas. 4 animais que são totalmente diferentes uns dos outros. E um desses animais, Jesus deixou aqui uma característica: a serpente. Jesus deixou uma característica, ele diz assim, ó: vocês precisam ser astutos, prudentes, inteligentes, sábios, perspicazes, como serpentes. Mas a palavra que eu gosto mais de usar é astuto. Então eu começo a pensar que Jesus quer que eu seja um crente astuto, um cristão astuto, que tem astúcia. Mas eu não vou sair por dizendo, não contavam com as minhas astúcias. Não, porque essa astúcia é uma astúcia de verdade, não é um jeito atrapalhado, não. Astúcia significa uma inteligência que não se deixa enganar. Isso é astúcia. Por isso que ele fez uma comparação da gente com a serpente. Inteligência, para você usar a sua inteligência, a sua sabedoria que Deus te deu, para conseguir sair de situações difíceis, escapar de situações difíceis. Isso é astúcia. Então começa a pensar, eu quero ser bastante astuto. Jesus me ensinou a ser astuto no sentido positivo que essa palavra tem. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem astuto. Eu vou falar isso, por que eu vou falar isso para vocês? Porque ele é muito admirado na sua inteligência, não apenas na sabedoria que ele recebeu de Deus, nos seus dons espirituais, mas era um homem extremamente inteligente. Inclusive ele era especialista em quebrar paradigmas. Quando alguém falava assim, tem que ser assim, tem esses costumes, tem esse negócio, a hora ele quebrava o costume, ele falava, você não serve para nada. Aí tinha hora que ele falava, vamos fazer o costume. Porque ele era muito inteligente. Ele pensava assim, o importante para mim é que o evangelho chegue, é que essa pessoa se converta, é que haja transformação, é que haja mudança. Então não importa se eu tenho que seguir costume ou não tenho. Se tiver que seguir, eu sigo. Se não tiver que seguir, eu não sigo. Mas ele era muito inteligente para agir assim. Eu vou falar uma coisa: a inteligência do apóstolo Paulo fez com que ele escapasse de uma situação em que provavelmente ele perderia todos os seus dentes da boca com o castigo que ele ia receber. O apóstolo Paulo foi levado diante de um sinédrio. E quando ele estava ali, aquele homem que era o sumo sacerdote, que chegou para poder julgar ele, tinha um guarda segurando ele de um lado, um guarda segurando ele do outro. Isso está lá em Atos 23, depois vocês podem olhar. O que aconteceu? O sumo sacerdote, que era o juiz ali, ele falou assim, olha, faz o seguinte, bata na boca dele, nós vamos resolver o problema dele e ficar pregando esse evangelho. Pega uma marreta, alguma coisa bem forte, arrebenta com a boca dele, ele nunca mais vai falar. E na hora que ele ouviu isso, ele falou assim para ele, eu sou a parede esbranquiçada. Um jeito interessante de xingar alguém. Parede esbranqueada. Você não vai escapar do castigo de Deus. De repente alguém falou assim, você não tem medo de falar assim com o sumo sacerdote? Na mesma hora ele falou, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito na palavra de Deus, não é para desonrar o seu líder, honrarás o seu líder, obedecerá o seu líder. Então eles olha que estranho essa resposta, né? Daqui a pouco ele olhou e ele viu que havia 2 grupos ali. Um grupo era um grupo de fariseus que estavam julgando ele. Outro grupo era um grupo de saduceus. Eram diferentes esses dois. Eles acreditavam em coisas diferentes. Os fariseus acreditavam
acreditavam que existia ressurreição, que existe anjo, que existe espírito, que existe alma. Mas os saduceus não acreditam nessas coisas, não acreditavam. Pensavam que era tudo conversa. E quando ele viu que tinha os dois grupos lá, embora ele já era cristão, embora ele já era transformado, lá no passado, ele era fariseu. Os pais dele eram fariseus. Sabe o que ele fez? Ele falou: queridos irmãos fariseus, eu sou fariseu, igual vocês. Os meus pais são fariseus. Eu estou sendo preso aqui e julgado porque eu acredito na ressurreição, por causa da esperança de ressurreição, igual a vocês. Na hora que ele falou isso, irmãos, houve uma confusão. E os fariseus começaram a enfrentar os saduceus. Eu não estou vendo mal nenhum neste homem. Quem sabe ele não tenha visto um anjo ou coisa assim, porque ele estava pregando que viu Jesus. E de repente, no meio da confusão, veio alguém, pegou o apóstolo Paulo e vamos sair de fininho. E ele escapou. Sagaz, inteligente, certo? Astúcia. Ele tinha astúcia. Ele foi astuto para poder se livrar de uma situação usando a inteligência que Deus deu para ele. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós estamos vendo aqui, vamos lá, vamos tentar sair do versículo. O Alexandre enrola mesmo. A introdução é muito importante para mim. Eu gosto de falar bastante do mesmo versículo da base, para que depois, quando nós formos falar sobre os pontos, você já tenha entendido, já esteja pronto para receber. Senão a lição não vai servir. Então presta bem atenção. Nós temos 4 animais no mesmo versículo. 4 animais: ovelhas, lobos, serpentes e pombas. Quando a gente para analisar, irmãos, a palavra de Deus, a gente, de novo, não pode só ler e falar: bom, eu acho que eu entendi. Não. Pega um versículo e fala: eu vou estudar este versículo. Eu quero aprender o que Jesus está dizendo neste versículo. E você começa a estudar ele. Vamos entender uma coisa: Jesus está enviando nós, está enviando ovelhas. O que é uma ovelha? Você não sabe, nunca foi da roça, nunca foi lá do interior. Precisa ir lá na internet e pesquisar. Que características que tem esse animal, ovelha? E Jesus está comparando essa ovelha, esse animal comigo. Eu preciso entender. Ele está me vendo como uma ovelha. Ovelha, quem já chegou perto de uma ovelha sabe que você pode dar uma comidinha assim na boca dela. Ela nem morde a sua mão. É um animal dócil. É um animal que é presa de outros animais. É a presa do lobo. O lobo come as ovelhas, se elas estiverem sozinhas ali, desabrigadas, sem proteção. Elas não têm boa visão, elas não enxergam bem a longas distâncias. Elas sempre andam em grupos. Se fica lá para trás, ela virou uma presa fácil. Você está entendendo o que é você, né? É de você que eu estou falando. As ovelhas são assim. É de mim que eu estou falando. E elas dependem do humano, do ser humano, para poder guiar o caminho, para poder mostrar o caminho que elas têm que andar. Isso é uma ovelha. E Jesus deixou bem claro que nós somos assim, nós dependemos dele, que é o nosso pastor, para que ele possa abrir os nossos olhos. Nós, embora não consigamos ver, mas a gente vai meio que apalpando, enquanto a gente está aqui como cegos ou semi-cegos. Mas ele é os nossos olhos. Nós só precisamos ouvir a voz dele, e aí a gente o segue como nosso pastor. Então nós somos ovelhas. Você entendeu a característica da ovelha? Se você já viu um lobo, talvez nunca frente a frente, imagino que não, mas talvez na TV ou numa foto, um lobo feroz. O lobo é uma criatura fria. O lobo é frio, ele é agressivo, ele ataca. O lobo geralmente não perde a presa. Se você estudar, você vai perceber que quando o lobo escolher uma presa, já era. Você não vai encontrar na série Grandes Escapadas o lobo perdendo na Grande Escapada. É difícil. Ele é bom na caçada. E ele caça, não perde a presa. E os lobos se comunicam entre si. Começa a entender, porque quem está fazendo o papel de lobo aqui são os lobos aqui na terra. Eles se comunicam entre si. Por isso que o lobo ruiva não é só para expressar uma emoção aqui, ele está se comunicando entre outros lobos ali. Andam também em grupo. E eles são super em olfato, você sabe disso? E audição. Conseguem ouvir de longe, conseguem farejar de longe a presa. Então você prestou atenção à diferença entre a ovelha e o lobo. Quem sabe alguma coisa sobre a serpente?
tenho certeza, a serpente ela é venenosa, não é? É um bicho peçonhento, que significa que ela tem veneno. Ela ataca de repente, não é assim que a cobra faz, que a serpente faz? Dá um bote, dá um pulo na hora que não espera. Era desse jeito. E ela engana, a serpente ela engana para poder capturar a sua presa. Algumas elas se fingem morta, outras elas têm uma coisinha na cauda assim, um chocalho, outras têm uma coisa que parece um inseto que fica se mexendo. Aí vem um passarinho pensando que é um inseto e ele pega a presa. O passarinho pensa que vai pegar uma presa, na verdade ele vira uma presa. E a serpente come aquela criaturinha ali. E a Bíblia está dizendo aqui que a serpente tem astúcia, tem inteligência para agir como ela faz, para escapar do predador, escapar do lobo, por exemplo, e para poder garantir a sua presa. E depois a gente tem a pomba. A pomba também ela é inofensiva, não faz mal a ninguém de jeito nenhum, é indefesa, é inocente. E é simples, a pomba é muito simples, não tem muita coisa nem para se estudar, ela não faz nada, ela fica ali quietinha, só pega um pozinho que ela encontra no chão, uma minhoquinha ele come, não tem nada demais. Simples. E olha só, tem 4 criaturas aqui, agora vamos entender. Jesus está me enviando, ele sabe que eu sou uma ovelha. E Jesus sabe que eu tenho características de ovelha. Mas irmãos, você sabe perfeitamente que se você pegar uma ovelhinha, e chegar e falar assim, vamos jogar ela no meio dos lobos ali para ver o que acontece. Olha, imediatamente a ovelha vai ser despedaçada. Será que Jesus está nos enviando para ser despedaçados? Ele está dizendo que está nos enviando como ovelhas no meio de lobos. Não. E agora eu vou explicar por quê. Nós não somos qualquer tipo de ovelha. Porque embora nós somos ovelhas, nós não temos só características de ovelha. Nós temos uma característica de serpente. Olha que interessante. Somos ovelhas, mas somos ovelhas astutas. Temos a astúcia de uma serpente. O que significa que o lobo não consegue nos pegar facilmente. A gente não é uma presa fácil, porque a gente tem essa característica de escape de inteligência de uma cobra, de uma serpente. Só que quando Jesus fala isso, alguém pensa, então eu posso ser igual uma cobra, eu posso ser igual uma víbora, com a língua assim, bifurcada. Não. Ele disse para ter astúcia da serpente, mas ele não falou para ter as outras características da serpente, inclusive a língua comprida, não. Ele disse assim, vocês vão ser astutos ou prudentes como as serpentes, mas também precisam ser simples como as pombas, sem malícia, sem maldade, sem intenção de maldade, assim como uma pombinha. Isso é muito especial, porque uma pomba, meus irmãos, ela é a representação do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, no momento em que ele estava sendo batizado, a Bíblia diz, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Olha só, no voo suave de uma pomba, pousou sobre ele. Então é algo muito especial. Não basta nós sermos ovelhas com características de serpentes. Nós temos que ter a característica, a essência, que é o Espírito Santo de Deus. O que Jesus disse é, você pode ser esperto? Pode, deve, senão você não vai sobreviver aqui. Você tem que ser inteligente? Tem, senão você não sobrevive. Mas você não pode perder a sua essência. E a sua essência não é de serpente. A sua essência é do Espírito de Deus. É sem maldade, é sem malícia. E agora nós adquirimos as características que Jesus espera que nós tenhamos para que nós possamos estar na sua presença. Irmãos, segundo o livro de Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3, a palavra de Deus nos dá um esclarecimento sobre a questão da astúcia. Porque neste momento Jesus está dizendo, sejam astutos como a serpente. Mas se você procurar astúcia, em toda a Bíblia, você não vai achar falando para nós sermos astutos. Foi só nesse momento que Jesus disse isso. O restante, astuto, é uma característica total para o diabo. É tudo do diabo. Ele que é um astuto usurpador, como
harmonia da harpa. Ele é astuto. E olha só, o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, quando ele percebeu sobre a astúcia de Satanás, e talvez ele tenha percebido a falta de astúcia que existe no cristão, no crente, e ele começou a instruir. Olha o que ele disse: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Olha só, simplicidade e pureza que há em Cristo. Você percebe que Satanás, com a sua astúcia, quando ele foi enganar Eva, ele ofereceu para ela, em troca do fruto, uma coisa que ninguém para muito para pensar. O que foi que subiu ao coração dela, que ela desejou ter? O que ela queria era sabedoria. Era uma sabedoria diferente. Ele falou assim: você vai ter esse fruto, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você vai conhecer algo que você não conhece, vai ficar sabendo algo que você não sabe, vai ficar igual a Deus. E ela foi seduzida por esse tipo de prato que Satanás ofereceu. E aí o apóstolo Paulo fala assim: eu tenho medo que vocês caiam na mesma cilada. Como assim, apóstolo? Será que eu vou comer o fruto da árvore da vida nem está aqui? Não é isso não. Ele está dizendo que Eva, ela se perdeu porque ela desejou ir além da simplicidade que há em Cristo. Deus tinha criado Adão e Eva e deixado eles para viver e entender e compreender Deus na sua simplicidade, compreender Cristo Jesus na sua simplicidade. E é isso que Deus quer de mim e de você. Se a gente for além, pera um pouquinho, deixa eu entender aqui bem a palavra, vamos fazer uma discussão aqui. O apóstolo Paulo teme isso. Ele teme que isso aconteça com a gente, que a gente começa a pensar tanto, a deduzir tanto, que a gente perdeu a simplicidade, a essência e a pureza que é em Cristo. Então esse é um medo que o apóstolo está dizendo que tem. Nós temos que ter esse medo sobre as nossas próprias vidas. Nunca perder a simplicidade que existe em Cristo Jesus. Irmão, Satanás engana ou não engana? Sim. Ele é astuto ou não é astuto? Ele é astuto. A pergunta que nós precisamos fazer na regra da natureza: como é que uma presa consegue escapar de um predador astuto? E a resposta é: a presa precisa ser mais astuta do que o predador. Se a presa for mais astuta que o predador, então ela escapa. Se ela for mais inteligente que o predador, ela escapa. Mas se ela não for, ela é derrotada, ela é consumida, ela vira alimento daquele outro ser. Essa é a mesma coisa que o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite. Ou a gente vira um crente inteligente, crente esperto, crente sábio. E o crente sábio não é aquele que estuda tanto, que ele fala: nossa, eu sou muito inteligente, tanto que eu estudei, fiz 5 faculdades. Não vai servir para muita coisa. O crente sábio e inteligente é aquele que lê a palavra, compreende, extrai algo para a vida, aplica e fala: a partir de hoje eu vivo diferente agora, depois do que eu ouvi, depois do que eu li, depois do que eu meditei. Eu comecei a perceber agora, quando o Satanás vem devagarinho e ele vem soprando no meu ouvido, no meu coração, e eu me deixo enganar. Começo a aceitar um monte de coisas que ele fala, igual aconteceu com Eva. Ele veio e começou a conversar, e ela foi e deu ouvidos. Não é assim. Deus disse que se a gente comer nós vamos morrer. Deu crédito, deu ouvidos, quando na verdade era para ter feito assim: ó, você não pode comer daquela árvore ali, não, mulher. E ela deveria ter olhado assim: sai fora daqui. Já entender, ele está tentando me enganar. Mas depois, quando Deus perguntou: mulher, o que foi isso que você fez? Ela disse assim: ó, a serpente me enganou, eu comi. Olha só, você viu só? Então nós temos que ser o quê? Mais astutos que o diabo. Eu não sei como você vai entender isso, mas preste atenção. Se você não for mais astuto
que o diabo te engana. Ele te engana. E ele está pronto para enganar, para destruir, para mentir, para pregar falsas mentiras no seu coração e na sua vida, para fazer com que você aja de acordo com a vontade dele e perda tudo o que você tem, sua vida, sua saúde, sua fé, seu ministério, a sua família. Ele quer derrotar tudo, ele quer destruir tudo, ele quer que você perda a sua alma e vá para o inferno. Por isso que ele engana com tanta força. Mas como é que nós não vamos ser enganados? Como é que nós vamos vencer quando vierem as ciladas de Satanás contra as nossas vidas? Nós temos que ser mais espertos que o diabo, mais inteligentes que ele. Eu preciso contar uma notícia que não é tão boa para você. O Satanás é inteligente. Ele é muito velho. Ele conhece a humanidade. Ele sabe o seu jeito de agir, de falar, e começa a ver a sua fraqueza. Daqui a pouco ele fala: bom, já sei qual é o seu ponto fraco. Aí ele vai tentar você no seu ponto fraco. Ele não vai tentar você no seu ponto forte, ele vai no ponto fraco, para fazer você cair, blasfemar, desistir, falar algo, pecar contra Deus, quebrar a aliança que você tem com Deus. É isso que ele faz, essa é a estratégia dele. E nós temos que ser mais astutos do que o diabo, temos que ser mais espertos do que ele. E para acontecer isso, irmãos, nós não podemos esquecer, nós não podemos enfraquecer diante das ameaças de Satanás. Eva estava no jardim, apareceu uma serpente na frente dela, com uma língua bem comprida, talvez. Começou a conversar com ela, ela não viu ameaça nenhuma. Conversou com ele como se fosse qualquer coisa ali. Ela devia toda, ela falou: uma serpente está falando aqui na minha frente, eu nunca vi essa serpente aqui. Uma ameaça? Não, mas ela não reconheceu a ameaça. E aí caiu, foi enganado. E nós não podemos ser enganados, como o primeiro homem e a primeira mulher, como isso aconteceu. Nós não podemos enfraquecer diante das ameaças de Satanás. Temos que estar atentos às ameaças, e assim nós seremos inteligentes, sábios, para poder escapar. Juízes capítulo 16, versículo 20. Vamos ver a primeira lição que a Bíblia nos dá sobre como ser mais astutos que a serpente. Não apenas astuto como a serpente, mas mais astuto ainda do que a serpente, que é o diabo. Primeira lição: nós temos que perceber os sinais de ameaça. De novo, se você for uma pessoa sensível, uma pessoa de boa percepção espiritual, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que busca Deus, que não fala bobagens, mas que trava a sua língua, porque a Bíblia diz que aquele que refreia a sua língua do mal é considerado uma pessoa perfeita. Olha só que coisa forte que tem. Então a gente toma cuidado com a nossa fonte, que é a nossa boca, com o que fala e com o que a gente deixa de falar. Então nós vamos começar a estar sensíveis espiritualmente para perceber os sinais de ameaça. Primeiro ponto: perceba os sinais de ameaça. A Bíblia fala sobre um homem chamado Sansão. E Sansão, Deus falou com seus pais quando a mãe dele ainda estava grávida, e disse assim: ó, esse menino você nunca corta o cabelo dele, porque ele vai ser nazireu, vai ter um voto comigo, uma aliança com Deus, desde o ventre. E ele também não toca em nada impuro, ele não chega perto de cadáver, de defunto, essas coisas. Tudo que o nazireu faz, ele vai ser assim a vida toda, porque vai ter uma aliança comigo, e eu vou livrar Israel através dele. E ele foi, vocês sabem, o homem mais forte do mundo. Um homem sozinho vencia um exército de 1000 homens, derrotava 1000 homens, matava os 1000, e eles não conseguiam fazer nada com ele, de tão forte que ele era, quando o Espírito de Deus se apoderava dele. Foi o homem mais forte do mundo. Mas o inimigo ficou assim, ó, rodeando. Nós vamos descobrir onde que está o segredo dessa força dele. Prepararam um relacionamento ali para ele, perceberam, né? E olha só, ele se relacionou com uma mulher que era do povo inimigo, estava ali bem bonitinho, e não percebeu nenhum sinal de ameaça, de tão confiante que ele estava na sua força. Sou forte, o homem mais forte do mundo, eu sou imbatível. E o que aconteceu? A mulher ficou: fala o segredo da sua força para mim, se você me ama. Fala o segredo da sua força. E ele: não vou falar. Até ela que ele ficou perturbado, a ponto de quase morrer.
de tédio, de tanto que ela insistiu. Aí ele foi e falou: olha, se você amarrar os meus cabelos, aí a minha força vai embora. Aí ele foi e dormiu, ela pôs ele no colo, deita aqui no colo da mamãe, pôs ele para dormir e amarrou o cabelo dele. Aí ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui, os inimigos. E ele foi, levantou, arrebentou tudo. Cadê? A força não foi embora. Olha só, não percebeu o sinal da ameaça. Depois ela falou: não, você vai ter que trançar o meu cabelo da maneira X, amarrar ali uma fitinha, sei lá o que é. Aí a minha força vai embora. Quando ele dormiu, ela fez aquilo, estava o cabelo trançado do jeitinho que era para a força dele subir. Aí ela: Sansão, acorda, seus inimigos estão aqui. Ele levantou, arrebentou corda com tudo e falou: cadê? A força estava com ele ainda. Ele não percebeu o sinal de ameaça. Mas o voto que ele tinha com Deus é nunca cortar o cabelo. Sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que ele falou: se você cortar o meu cabelo aí, a minha força vai embora, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Ela chamou os inimigos e falou: ele me contou a verdade, eu senti que foi. Podem vir. Cercaram, ele dormiu, cortou o cabelo, rapou a cabeça dele e falou: Sansão, seus inimigos estão aí. E ele levantou e falou: pode vir, eu arrebento com todos. Mas ele não percebeu que Deus tinha se afastado dele. O espírito já não estava mais nele. E ele morreu, teve uma morte cruel, trágica. Furaram os olhos dele. Sabe o que aconteceu com Sansão? Não percebeu os sinais de ameaça. Você e eu, lendo a palavra de Deus e conhecendo, nós podemos perceber. Aconteceu qualquer coisa parecida, você falou: isso aqui está me ameaçando, está ameaçando a minha vida. Você já se levanta em jejum, em oração, em busca, já pede oração, já ora, já declara, já fala assim: ameaça aqui não. Vai sair, vai cair por terra em nome de Jesus. Você põe para correr o Satanás. Mas você só vai fazer isso se você perceber. E se não perceber? Vai ficar boiando até que ele venha, traga. Porque ele está como um leão rodeando as nossas vidas e procurando a quem possa tragar. Mas Jesus, ele nos está dando um ensinamento. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Tenham astúcia, tenham percepção, tenham sensibilidade espiritual. Segundo ponto, depois que você aprendeu que você precisa perceber os sinais da ameaça. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Primeiro você percebe as ameaças. Depois que você percebeu, o que você faz? Não temas as ameaças. Se alguém veio e me ameaçou, pode ser uma pessoa que me ameaçou em alguma situação aqui, pode ser alguém que ameaçou minha carreira, meu emprego, não sei, me ameaçou se eu passar em algum lugar. Não é para ter medo. Eu tenho que ser só inteligente, é só isso. Se Satanás está me ameaçando de alguma maneira, não é para ter medo. Pelo contrário, é para resistir. Porque a Bíblia diz: resistam ao diabo, se sujeitem a Deus, esteja sujeito a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então não precisa ter medo. Olha o que está escrito: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Então a pergunta é: alguém pode nos fazer mal? Não. Mas só se nós formos zelosos do bem, cuidadosos em fazer o bem. Nós podemos ter fé e coragem para enfrentar o mal. Mas se a gente não faz o bem e ainda faz o mal, nós estamos vulneráveis ao mal. Esse é o cuidado. Pergunta: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Versículo 14. Mas, se acontecer, olha só o que a Bíblia diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa da justiça, sereis abençoados. Olha que coisa, irmãos. Se você está sofrendo alguma coisa, alguma perseguição, alguma batalha espiritual, e você permanece fiel, permanece defendendo a palavra de Deus e o nome de Jesus, está sendo zeloso pela palavra, a Bíblia está deixando uma bênção garantida aqui para você. Sois bem-aventurados. É a mesma coisa que sois abençoados. Sereis abençoados. E olha o que a Bíblia fala sobre as ameaças que estão aqui à nossa volta, de pessoas e de principados e potestades.
não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Você começa a perceber como a palavra de Deus te encoraja a ter coragem. Ela te encoraja a não ter medo, a não entrar em desespero, mas pelo contrário, ter a confiança em Deus e a fé de dizer: Satanás vai ser derrotado pelo poder que é no nome de Jesus. Pegar a palavra de Deus e começar a ministrar. Esse é o poder que Deus te dá. Primeiro, perceba os sinais de ameaça. Depois, não temas as ameaças. É assim que nós vamos ser mais astutos que o inimigo. Esther capítulo 4, versículo 16. É o último ponto que eu vou deixar para vocês aqui. Eu vou concluir a palavra, para que você guarde no seu coração, para que você me peça um esboço, para que você estude, medite naquilo que você ouviu, e para que você tenha certeza que terá efeito na sua vida, que você vai ser um bom guerreiro, um bom lutador. Você não vai ser preso, não vai ser mais cauda, mas vai ser cabeça. Vai chegar para poder liderar e não para poder ser escravizado. Esther 4,16. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada Esther. Esse nome foi dado para ela, mas o nome dela na verdade é Hadassah, o nome hebraico dela. Mas mudaram o nome dela de Esther, que significa estrela, e ela se casou com o rei, e não era qualquer rei, era o rei Assuero, que tinha dominado toda a terra, todos os reinos, e chamavam ele de rei dos reis. Olha só, ela se casou com ele e se tornou a rainha Esther. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu uma ameaça. Um homem que era súdito do rei e era de confiança do rei, ele odiava o tio da Esther. Ele nem sabia que era tio dela. Ele odiava tanto que ele mandou fazer uma forca que tinha mais de 15 metros de altura. Para que tanta altura assim? Ele fez uma forca na casa dele e falou: aqui, ó, eu vou enforcar uma pessoa, um cara chamado Mardoqueu. Eu vou enforcar ele, porque eu odeio ele. Porque ele fez o rei proclamar um decreto em que todos teriam que se prostrar diante dele. Era um decreto. E o Mardoqueu ficou de braço cruzado. Ele falou: se prostra, Mardoqueu. Ele falou: não, eu só me prostro diante do meu Deus. Olha só como é que é. Quando Satanás se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, você pode ter certeza, ele vai querer nos ver prostrados, caídos. E aí você pensa: eu nunca vou me prostrar diante de Satanás. Mas quando você se prostra e cai diante da luta, você caiu de cara na frente dele. Quando você aceita o que ele está propondo, porque ficou com medo, porque ficou numa situação ruim, numa situação complicada, numa situação constrangedora, e você perde a sua integridade, você perde a sua genuinidade, a sua essência. Então você se prostrou diante de Satanás. Mas esse homem Mardoqueu falou assim: escuta aqui, Ramã, eu não me prostro diante de você não. E ele ficou com tanta raiva que ele falou: eu vou matar ele. E ele falou: melhor do que isso, eu vou matar todos os judeus, todos. E ele conversou com o rei e fez a cabeça do rei e falou assim: ó, tem um decreto nessa data aqui, ó, todos os judeus vão ser executados, nós vamos matar todos, essa é a ordem. E o rei falou: tá bom, tá, eu nem sei o que você está falando, pode fazer. E agora, o tio da Esther, a Esther e todos os judeus estavam condenados à morte com data e hora marcada. Uma coisa espiritual que aconteceu muitos anos antes de Cristo, irmãos. E depois a gente viu os primeiros judeus que aconteceu agora recentemente, coisas espirituais aconteceram. Mas olha só como que Deus deu o livramento. A Esther tinha que entrar na sala do rei para conversar com ele, mas ela não podia, porque era contra a lei. O rei não podia mudar o decreto. O rei, uma vez que ele fez o decreto, ele não podia mudar, não podia ser anulado mais. Nem ele era capaz de anular o seu próprio decreto. E ela falou assim: eu vou entrar na sala do rei, mas é contra a lei, rainha. Se você entrar, a sua cabeça vai ser arrancada. É a lei. Se você entrar, o rei vai ter que pegar o cetro dele e estender para você assim. Você vai ter que correr e colocar a mão no cetro. Se ele não fizer isso, você está morto. Você vai entrar? E ela falou: eu vou entrar, mas antes eu vou jejuar 3 dias direto. 3 dias de jejum. Eu vou jejuar. As minhas servas que estão aqui vão jejuar comigo. Povo judeu, jejua comigo, porque vocês estão condenados à morte. E o povo judeu jejuou junto com ela. Estratégia, astúcia
inteligência foi agir de modo espiritual. Quando ela viu uma situação de ameaça, ela falou: eu vou jejuar, vou buscar o meu Deus. E olha só o que ela falou, irmãos. Olha só as palavras que ela disse. Ela enviou essa mensagem para todos os judeus. Esther 4,16: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois eu irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, eu morrerei. Se perecer, pereci. Percebeu o que é coragem? Mas ela teve uma astúcia muito grande, porque quando ela chegou diante do rei, ela falou: o rei, quando viu ela, já fazia tempo que ele não via a rainha, ele estava envolvido com muitos negócios importantes. Na mesma hora ele pegou o cetro dele: rainha. E ela foi e tocou. Ela falou: pronto, aqui eu já não morro mais. E ele recebeu ela bem. O que traz a rainha aqui? O que acontece? E ela preparou lá toda uma estratégia com a sua astúcia. Ela foi mais astuta do que o astuto Ramã. Foi mais astuta que o diabo. E ela falou: vamos, eu vou te falar tudo no jantar, no tempo certo e na hora certa. E quando o jantar esteve preparado, na mesma hora ela falou assim: o que eu quero te fazer é um pedido, meu rei. E o rei fala: você pode pedir o que você quiser, é teu. E ela falou: eu quero que você preserve a minha vida, não deixe que eu seja morta. Que loucura é essa que você está falando? E ela foi e falou: teu súdito aí, ó, mandou matar todos os judeus, eu sou judia, eu vou morrer junto com eles. É a lei, é o decreto. Nessa hora, irmãos, o astuto inimigo, ele foi, se prostrou no pé da rainha, começou a pedir misericórdia, ele viu que ele ia morrer. E o rei olhou e falou: peraí, o que ele está querendo? Está querendo agarrar a rainha? Depois de tudo isso, ele sabia da forca, ele sabia de tudo. Ele falou assim: pega esse Ramã e enforca ele na forca que ele preparou para Mordecai. E esse homem foi morto. Satanás foi derrotado. O rei não podia anular o seu decreto. Como é que ele falou? Como é que eu vou salvar o povo judeu agora? Então o que ele fez? Ele falou: o decreto não vai ser anulado, mas se alguém tiver coragem para seguir o decreto e atacar o povo judeu, fica sabendo que eles vão revidar. Então cada judeu se defenda, coloca a sua espada, vamos para cima. Quero ver quem vai ter coragem de vir para cima de vocês. E ele fez isso. Não anulou o decreto, protegeu a rainha e estava tudo certo. Você percebeu que plano estratégico, irmãos? Alguns cientistas de hoje, quando lêem essa história, eles não acreditam que isso possa ter escrito há milhares de anos. Porque não tinha como, eles não acreditam que havia uma inteligência para elaborar uma história assim. É porque a inteligência, a astúcia que aconteceu aqui, não foi algo natural, foi algo espiritual. Foi algo que foi elaborado porque ela jejuou, eles jejuaram, eles buscaram em Deus uma resposta. E Deus trouxe a resposta. Você consegue entender? Essa libertação que aconteceu, ela acontece até hoje. Existe um decreto de morte contra a minha vida e contra a sua vida. Satanás está solto aí nesse mundo que jaz no maligno. E ele está indo para destruir, para arrasar, para acabar com todo mundo. E ele tem decretos de morte um atrás do outro. Ele só levanta um decreto assim, tal, e destrói, e mata, e não cansa. Desde Adão, ele era um homicida desde o início. Jesus falou: ele é um assassino desde o início. Mas sabe de uma coisa? A partir do momento que Deus disse assim: vocês não vão comer desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês pecaram, e se vocês pecarem, vocês vão morrer. É um decreto de morte. Deus não anula o seu decreto. O decreto de morte estava sobre a nossa vida, está sobre a humanidade toda. Mas o que Jesus fez? Pagou o preço por nós. Morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. E não só isso, Jesus colocou na nossa mão espada, capacete, couraça, escudo, nos preparou para a guerra. Ele falou: agora vocês vencem. Ele fala para os demônios: vai lá, ataca o crente, eu quero ver se você consegue fazer. O diabo vem e fala: eu quero atacar aquelas vidas ali. Jesus olha e fala assim: está muito bem armado, vai para lá que você vai bater em retirada. E nós vencemos o maligno todos os dias. A Bíblia diz que nós já vencemos o maligno. Olha só, Deus disse para a serpente assim: ó, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, porque você
enganou a mulher. E do fruto da mulher, não é o fruto do homem, da semente da mulher apenas, vai vir um homem que vai esmagar a tua cabeça. Jesus esmagou a cabeça de Satanás quando ele subiu na cruz pela minha vida e pela sua vida. Destruiu, arruinou com todos os planos dele. E agora o que é de nós, irmãos? Nós estamos nele, nós somos dele e vivemos para ele. E ele nos protege. Você fica com medo de tanta coisa, mas imagina o que é para Jesus. Fala assim: anjo, vai lá e faz algo. Jesus faz isso todo dia, você não sabe. Você não sabe que isso acontece, porque está no mundo invisível, no mundo espiritual. Mas os anjos de Deus estão acampando ao seu redor de dia e de noite, te guardando, te livrando, te protegendo, te levando nessa jornada. E você está sob uma série de ameaças, porque você é uma ameaça para o inferno, você é uma ameaça para Satanás, então ele também te ameaça. Mas cada vez que ele vem com a sua astúcia, cada vez que ele vem com as suas armas, os anjos de Deus vêm e te protegem, o Espírito Santo vem te dar sabedoria, te dar astúcia maior, e você vence o diabo. E essa é a nossa batalha. Irmãos, não ceda diante das ameaças. Satanás é tão astuto que ele ameaçou até Jesus. Na astúcia que ele teve, ele pegou Jesus e tentou Jesus. Jesus não cedeu diante das suas ameaças. As ameaças de Jesus que ele sofreu foi contra a sua identidade, e nós sofremos isso também. Você não é o filho de Deus coisa nenhuma. Para um homem vulnerável, ameaçou a identidade de Jesus. Jesus não cedeu. Às vezes Jesus dá uma resposta para ele, transforma essa pedra em pão, né? Nem só de pão que vira pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não discutiu com ele. Quando ele falou: você não é o filho de Deus, se é que você é, ele poderia falar: eu sou sim. Não, ele não discutiu, só ficou em silêncio. Quando ele falou: transforma a pedra em pão, ele pegou a palavra e falou: a palavra diz que não. Quando ele falou assim: pula daqui de cima, mostra que você é realmente poderoso, ele falou: a palavra diz para eu não fazer isso. Você percebe que Satanás sempre te tenta a fazer algo, e se você for firmado, for mais astuto do que ele, você diz: a palavra diz não, então é não. O Jesus, meu Jesus a quem eu sirvo disse não, então é não. Jesus tentou ele, duvidando do poder dele e da confiança que ele tinha no Pai. Você confia no seu Pai mesmo? Então pula de cima da igreja. Você não vai despedaçar no chão. Está escrito que ele vai enviar os anjos para você. E Jesus disse: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ele não cedia, irmãos. Era uma ameaça, ele percebia a ameaça. E ele tomava cuidado, porque olha só, se Esther jejuou 3 dias, Jesus jejuou 40 dias para enfrentar essa batalha. Jesus não foi assim: olha, tranquilo, vamos comer um churrasquinho que depois eu vou enfrentar o diabo. Não. Se preparou espiritualmente até Jesus. E você e eu falam assim: ah, quanto tempo faz que no jejum? Nem lembro. Ué? Ah, se não fosse longe do Senhor, meu Deus do céu. O Senhor conhece a nossa fraqueza e conhece a nossa força. Nós temos uma responsabilidade de batalhar, de lutar. E quando Deus deixa uma palavra dessa liberada para a sua igreja, é porque nós temos que estar preparados. De antemão, Deus sabe aquilo que o Satanás vai preparar. Os pratos que ele vai colocar diante da nossa frente, assim, para a gente com a cena de mão fazer assim: isso aqui eu nem olho para esse prato, eu faço assim. E sai olhando para o outro lado. Para mim não serve. Mas você vai ficar aí sendo trouxa dos outros? Fala assim: para mim não serve. Eu não. A minha vida está escondida em Cristo Jesus. Eu sou dele e vivo para ele. Você vai aprender que nenhuma ameaça vai ser páreo para você. Porque aquele que disse: todo poder me é dado nos céus e na terra, ele também disse: eu venci o mundo. Precisam ter medo. Podem ter bom ânimo, podem ter boa coragem, porque eu já venci o mundo. Aplauda Jesus pelo que você ouviu nessa noite. Glória a Deus. Aleluia.